Fala galera, aqui é o Rafa com mais um episódio do nosso Green on the Brain Podcast com o programa Sessão. Hoje nós estamos recebendo a professora Juliana, que está aqui com a gente. Gente, tudo bom? Primeiro agradecer o convite de estar aqui com vocês, é sempre um prazer, ainda mais falar desse tema que eu particularmente adoro. Então, vamos aproveitar esse momento para debater um pouco, um bate-papo sobre paisagem, paisagismo, ambiente rural, ambiente urbano, os problemas que nós temos nas cidades e como, através da agroecologia, do urbanismo, nós podemos melhorar esses ambientes e deixar uma cidade mais agradável, com mais qualidade de vida para todos. E também nós estamos aqui, contamos com a participação das nossas ilustres apresentadoras dos nossos outros dois programas, Denise e Aneline. Falem aí, meninas. E aí, pessoal, meu nome é Aneline e vamos aproveitar o episódio de hoje com a professora Juliana. Espero que todos gostem e é isso. Oi, gente, meu nome é Denise e vamos com mais um episódio com a professora Juliana. É isso, acompanhe. Hoje nós estamos recebendo a participação ilustre da professora Juliana Martins Lessa, ela que possui graduação em Arquitetura e Urbanismo pela Universidade Federal de Alagoas e mestrado em Gestão Arquitetônica e do Ambiente Urbano pela Universidade Lusófona de Humanidades e Tecnologias. Tem experiência na área de planejamento urbano e regional, atuando principalmente nos seguintes temas: planejamento urbano, habitação e interesse social, mobilidade, urbanização de assentamentos precários, gestão de cidades e sustentabilidade. A professora ela vai estar participando desse episódio com a gente, que tem um tema que nós vamos tratar hoje sobre floricultura, paisagismo, sustentabilidade, urbanismo e tudo isso que a gente gosta, né? E, professora, pode falar, pode ficar à vontade. Oi, gente, boa tarde. Primeiro eu gostaria de agradecer o convite, né, desses alunos queridos e sempre muito atenciosos e entusiasmados nesse tema. Eu trouxe para a gente bater um papo, né, sobre paisagem, sustentabilidade, sobre agroecologia e principalmente sobre a realidade que nós temos hoje nas cidades e no ambiente rural também, e quais as soluções que nós podemos dar, né, a contribuição como ser humano, a contribuição como profissional para a melhoria desses espaços, né? Através de agroecologia, através de sustentabilidade, de algumas soluções que não agridam o meio ambiente e que tragam mais saúde e mais qualidade de vida, né? Então, Aneline, Denise, Rafa, qualquer coisa que vocês, alguma dúvida, vocês podem interferir, tá bom? Fiquem à vontade. Eu trouxe aqui para a gente começar, né, um pouquinho falando sobre paisagem, sobre espaço, então, para a gente refletir um pouquinho quais são os problemas que nós temos hoje, né, para enfrentar, e como nós podemos mudar essa realidade. Na verdade, qual é a cidade que nós realmente queremos viver, qual a cidade que queremos deixar para os nossos descendentes, né? Então, tratar um pouquinho esses espaços, a gente, tanto urbano como rural, para quem nós estamos trabalhando? Para quê, né? Qual o intuito desse planejamento? A gente ouve tanto falar sobre sustentabilidade, sobre planejamento, mas qual é o principal objetivo que nós temos como profissionais e como habitantes desse espaço, né, para melhoria da qualidade de vida? Então, a gente vê, né, para a gente refletir assim, um pouquinho antes de iniciar, sobre a dominação do ser humano na natureza, né? Então, ao longo dos anos, a gente tem a degradação constante, né, a poluição, degradação ambiental, introdução de agrotóxicos na nossa alimentação. Então, a gente vem, durante anos e anos, com práticas de degradação ambiental que só vem a agredir, né, a nossa saúde e o nosso convívio em sociedade.
Então, usar agrotóxico por muito tempo foi aquela propaganda, né? Agrotóxico é moderno, vai aumentar a produtividade, use você também. Então, foram vários estímulos que a gente teve aí na agricultura, na produção, para que houvesse essa prática realmente de agrotóxicos na agricultura, não só familiar, mas a agricultura produtiva de uma forma geral. E hoje a gente tem, né, falando um pouquinho também sobre essa divisão entre o meio urbano e o meio rural, a gente tem uma população cada vez mais urbana. Então, a gente vê que em 1940 a população superior era rural, né? A gente tinha mais gente morando no meio rural. Hoje, nos dados que a gente tem mais recente, de 2010, 4 vezes maior a população urbana do que a rural. 4, 5, 6 vezes. Então, é uma população realmente bem superior vivendo nas cidades. Então, hoje, cerca de 80% da população vive em áreas urbanas. Então, a gente tem aí uma mudança de paisagem e de cenário, né, que a gente vê em curto espaço de tempo, onde se era verde, mata, vegetação, plantação, a gente tem aí grandes cidades, arranha-céus, uma cidade cada vez mais impermeável, né, porque a gente tem aí toda um solo revestido por asfalto, por edificação, por calçadas, então isso causa grandes inundações nas nossas cidades, porque a água de chuva ela não tem para onde escoar, né? A falta de drenagem de solos permeáveis. Então, é uma realidade bem radical nas nossas cidades em um curto período de tempo, né? Então, quais são esses problemas que a gente fala tanto, que a gente tem que enfrentar, né, e tentar solucionar? Primeiro é o desmatamento, né? A gente tem uma grande área do nosso solo, do solo brasileiro, sendo desmatada ano após ano, né? Então, esse desmatamento, ele causa problemas no clima, problemas no solo, problemas na agricultura, tem uma série de questões a se enfrentar referente a problemas de desmatamento mesmo. Outro problema que a gente já citou aqui são os agrotóxicos na nossa alimentação, né? Então, atualmente a gente tem ouvido mais constantemente falar de alimentos orgânicos, mas ainda existe muito a ser combatido. Então, é um outro sério problema que a gente tem que enfrentar. Outra coisa é a poluição de rios urbanos, rios rurais. Então, essa poluição, ela vem aumentando dia após dia, né? Vários esgotos a céu aberto que vão desaguar nas nossas águas, lixo sendo acumulado, né, nos nossos rios, nos nossos córregos, nos mares. Então, constantemente a gente vê na televisão, né, episódios de óleo no mar, peixes mortos também nas nossas águas devido à poluição e acúmulo de lixo. Outra coisa é a poluição ambiental, né, gerada pelas nossas indústrias. Então, não só pelas indústrias, mas também pelo próprio desmatamento, pelos automóveis, né? Cada vez um número maior de automóveis circulando nas ruas. Então, a poluição ambiental e a poluição do ar é um outro problema muito sério que a gente tem que combater. E com isso a gente tem cidades inundáveis, né? Cidades com problemas de saúde gerados pelo acúmulo de lixo, inundações, deslizamentos, né, nas nossas encostas, uma série de problemas. Então, diante desse cenário, né, que a gente vê hoje em dia,
de problemas com questões ambientais, principalmente. Qual é a mudança de paradigma que devemos ter? Qual a cidade que nós queremos produzir, né? Viver. Então, baseado nisso, eu trouxe algumas palavras para a gente pensar e refletir sobre essa mudança de paradigmas mesmo, sobre as paisagens que nós queremos ver nas nossas cidades, o meio ambiente, o meio rural, permacultura, como a gente pode inserir no nosso dia a dia, o próprio paisagismo, floricultura, energias renováveis, bioconstrução, e fazer desse ambiente, através de um planejamento adequado, um ambiente realmente sustentável, né? Que seja ecológico, social e economicamente sustentável. Um ponto que a gente pode ressaltar, né, e colocar aqui em evidência são os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável da ONU. Então, esses objetivos que eles foram adotados desde 2015, são chamados de ODS, eles tratam, né, são 17 objetivos, e eles tratam justamente sobre essas questões, né, sobre comunidades sustentáveis, sobre agricultura sustentável, além de saúde, educação e outros critérios importantes. Então, como através desse planejamento, além desse que foi falado pela ONU, os planejamentos nossos diários, né, como habitantes mesmo da cidade, o que é que a gente pode contribuir, o que é que o governo pode contribuir, o que é que a iniciativa privada pode contribuir na produção, o que é que nós estamos produzindo na nossa cidade, né? Então, como podemos mudar essa realidade? Então, voltando aqui o foco um pouquinho para a agroecologia, né, que é o curso de vocês, eu trouxe algumas questões para a gente refletir e em como mudar esse paradigma que a gente falou anteriormente, né? Dessas cidades que a gente vê Brasil afora. Então, primeiro, estabelecer um sistema de produção agrícola sustentável. O que seria essa produção agrícola sustentável, né? Então, a gente tem aí uma série de iniciativas, inclusive através da permacultura, de construções biodegradáveis, de hortas urbanas, do cultivo das punks, que a gente vai falar um pouquinho mais à frente, de espaços mais humanizados possíveis. Então, produzir alimentos de qualidade através de uma agricultura sustentável. Então, com isso, a gente consegue entrar em harmonia com a paisagem. Então, a gente consegue ter, num ambiente urbano, uma produção mais ecológica e equilibrar esse asfalto que a gente vê nas cidades, né, com uma produção agrícola mais sustentável, com recursos naturais e com maior qualidade de vida. Então, aqui, para quem puder assistir, não só ouvir o podcast, a gente trouxe algumas imagens para realmente ver que é possível, né? Então, a gente tem uma construção sustentável, com a agricultura familiar, a própria permacultura, né, que ela trata de 3 pilares fundamentais, né? Primeiro, cuidar da terra, cuidar das pessoas e cuidar do futuro. Eu acho isso bem simbólico e bem representativo do que a gente pode fazer através desses 3 tipos de cuidado, né? Cuidar da terra, das pessoas e do futuro. Então, a gente trata aí de uma sustentabilidade mais global e integrada, porque a gente está tratando do ser humano, de onde ele vive e para onde ele vai, né, no futuro. Então, a permacultura traz uma proposta de valorização de elementos de forma muito criativa, interagindo esses organismos, né, para que se tenha um bom rendimento, né, que a gente tenha
realmente a sustentabilidade no seu conjunto e no que a palavra sustentabilidade realmente ela se prontifica a fazer, né? Então, dentro da permacultura e dessas propostas mais sustentáveis, eu trouxe aqui também a bioconstrução, né? A técnica da bioconstrução, ela é uma técnica que está sendo... Ela é uma técnica secular, né? Já se usava a bioconstrução desde os primórdios, mas que agora está sendo reintroduzida na sociedade com esse foco realmente do consumo consciente, dos recursos naturais, sem prejudicar a natureza e deixando esse legado para gerações futuras. Outro sistema que a gente pode utilizar, né, dentro desse conceito, mas aí mais voltado para as grandes cidades, é o telhado verde, né? Eu não sei se você, eu acredito, Denise, Rafa, Aneline já tenham ouvido falar sobre o telhado verde, o teto verde, como algumas bibliografias elas trazem. E é uma solução bastante viável para as grandes cidades, porque a gente consegue trazer o verde, introduzir, né, a vegetação, o plantio de árvores, de plantas, como um revestimento em edificações. Então, a gente pode ter grandes cidades com muitos arranha-céus, muitos edifícios, e no teto, no seu telhado, ser um revestimento que a gente chama de revestimento vivo. O que é que isso traz de benefício, né, para as grandes cidades? Benefício térmico, a edificação vai ficar uma edificação mais confortável, mas vai diminuir a sensação de calor, vai melhorar a qualidade do ar, vai trazer verde para o ambiente, não só a questão estética, né, mas trazer vida, né, para o ambiente, e todas as questões ambientais que a gente já conhece. Então, o telhado verde é uma solução bastante viável, não só para pequenas cidades, mas principalmente para as grandes cidades, onde o espaço, né, de solo, ele é um espaço incipiente, a gente não tem mais muitas áreas virgens nas grandes cidades. Então, seria uma forma de introduzir o paisagismo, a floricultura, o verde, né, a vegetação, nessas grandes cidades e melhorar a qualidade do ar, do clima, e da estética dessas cidades. Outra coisa é a energia solar, né? A energia solar já está há bastante tempo, mas que agora a gente está tendo também uma procura maior, que ajuda também a essa questão da sustentabilidade, uma energia que aproveita a luz solar e transforma em energia. Então, é uma outra fonte de elementos que podem ser introduzidos nas cidades como forma de opção mais sustentável. Além disso, né, eu trouxe aqui algumas informações, eu não chamaria de informações, mas alguns itens que a gente pode repensar, introduzir e estudar mais sobre eles, para que quanto mais gente aderir a esse tipo de prática, né, quanto mais gente, melhor. Então, a gente tem aí a questão dos resíduos sólidos, né, como a gente vai reutilizar, reciclar esse resíduo, quantas toneladas de lixo a gente tem sendo despejadas, né, nos rios, nos mares, e que podem ser transformados e reciclados em própria compostagem ou em outros tipos de utilização desse lixo. Além disso, a agricultura familiar, né, outro item bem importante que a gente tem falado bastante, tem visto bastante na mídia, o crescimento dessa agricultura familiar, né? Não só como questão de subsistência, mas como fonte de renda também. As hortas urbanas,
né? Então, muitas praças já estão adotando no seu paisagismo, né? No seu projeto paisagístico, árvores frutíferas. Então, ali a gente tem, através da árvore frutífera, a gente tem a sombra para os playgrounds das crianças, para os banquinhos de praça, e também tem o consumo daquelas frutas que vão ser colhidas desse paisagismo. Então, em alguns livros a gente encontra como paisagismo comestível. Em outros livros a gente encontra como horta urbana ou paisagismo urbano de espaços públicos. E dentre eles tem as punks, que são as plantas alimentícias não convencionais, que também está tendo muita procura ultimamente, inclusive em grandes restaurantes, mas que as punks elas não têm que se restringir à gastronomia apenas, né? Gastronomia que eu falo em restaurantes, mas é uma fonte de alimentação de fácil aquisição, porque a gente tem várias punks espalhadas nas cidades que são desconhecidas, né? Então, isso pode ajudar na alimentação das escolas, merendas, uma série de opções, inclusive por serem bastante nutritivas. E algumas reportagens que eu pesquisei, né, de alternativas de vida sustentável, mundo afora. Em alguns deles eu encontrei, não só aqui em Maceió, mas como no Brasil, que são as ecovilas, né, que é uma alternativa de vida sustentável que está sendo cada vez mais procurada pela sua própria sustentabilidade, pela forma de habitar, né, que é uma colaborativa, então moram famílias que se ajudam. Dentro dessas ecovilas, a gente encontra bastante bioconstrução, né, com super adobe, taipa de pilão, o próprio adobe, que é o mais conhecido. Então, essas ecovilas, elas buscam a sustentabilidade não só na questão da agricultura, né, das agrovilas, mas da sua própria forma de moradia e das suas atitudes, né, reciclagem de água, energia solar. Então, nos arredores das cidades, a gente já consegue ver, se pesquisar a fundo em internet ou outras formas de pesquisa, a gente já encontra uma grande quantidade de ecovilas no Brasil. Então, o uso de garrafa PET, de madeira, de adobe, de sacos, então, tudo isso é reciclado e transformado em bioconstrução, em moradias, nessas comunidades, né? Outra coisa bem interessante que nas minhas pesquisas eu encontrei foi uma bióloga da USP que ela criou um substrato para os telhados verdes, né, com o bagaço de cana e com a fibra do coco. Bagaço de cana e fibra do coco é o que mais temos aqui em Alagoas, né? Então, é super interessante esse tipo de pesquisa, porque ele pode ser um material bastante encontrado, né, no Nordeste, principalmente, e que deu bastante sucesso como substrato nesses telhados verdes que eu falei anteriormente, e os benefícios que ele traz nas grandes cidades. Foi um estudo bastante profundo, aprofundado, né, na qualidade do ar, na qualidade do conforto térmico dentro dessas edificações. Além disso, outro ponto, né, voltado não só ao paisagismo, mas a esse paisagismo que nós estamos falando, né, o paisagismo comestível, são as hortas que estão sendo feitas no Rio de Janeiro, que é um projeto chamado Hortas Cariocas,
também é um projeto bem interessante, que ensina o plantio de hortaliças nas escolas públicas. Então, e a própria merenda desses alunos se dá através dessas hortas, né? Então, é a mudança de paradigma que começa de pouquinho, mas que vai tendo resultado ao longo do tempo. E outra coisa é o reuso de água, não só nessas escolas, mas em outros projetos, que é o chamado saneamento ecológico, né? É o reuso da água no plantio dessas hortas. Então, isso acaba se tornando um ciclo, né? A gente tem o reuso de água, a reciclagem dos resíduos sólidos, na compostagem, no adubo. A gente tem na bioconstrução, pode-se utilizar no telhado verde. Então, a gente tem um ciclo de mudança de paradigma que pode, e com certeza não só pode, como a gente já tem frutos disso, que se fosse em larga escala, o fruto seria bem mais amplo. Inclusive materiais de construções em cidades. Então, a gente já tem aí ciclovias sendo construídas na Holanda, por exemplo, com resíduos plásticos. Então, todo aquele PVC de garrafa PET ou outros tipos de plásticos que são descartados foram transformados em ciclovias na Holanda. Então, são iniciativas, né, que a gente tem que inserir no nosso dia a dia, o que pode ser feito para melhorar essa realidade que a gente tem, né? Então, são pequenos projetos de limpeza de rios, limpezas de mar, do litoral, pequenos projetos de soluções de plantio, de agrovilas. Então, são soluções que vão transformando o problema que a gente tem em solução sustentável, em solução que vai gerar um futuro, né, bem melhor. Então, é isso que eu queria, assim, trazer. Estou aberta para, se vocês três quiserem acrescentar com alguma pergunta que eu possa contribuir, fiquem à vontade. Professora, foi muito enriquecedor o conteúdo que foi abordado agora. Eu adorei e fez até me lembrar de alguns pontos que eu tinha até me esquecido, da época que eu estudei floricultura e paisagismo, e alguns pontos que eu acabei pesquisando também, no início da pandemia, eu acabei de recordar, como essa questão mesmo das ecovilas, muito importante, é muito importante as ecovilas, sem falar que o estilo de construção biológica que eles abordam nas construções de ecovilas são um estilo muito enriquecedor e aliado à permacultura, como foi mostrado. E a questão da construção em mandala, né? Tem muitas alternativas para as pessoas construírem sem precisar agredir o meio ambiente. Que é isso, um dos pontos-chave do projeto, estar trazendo esse tipo de discussão aqui para a gente colocar na mesa. Se as meninas, Aneline e Denise, podem também ficar à vontade para falar, tá? Que daqui a pouco nós vamos ter uma sessão rapidinha, um bloco de debate, onde tem perguntas e respostas rapidinho para a gente fazer, e onde vocês podem colocar, todos aqui podem colocar as suas opiniões em relação a esses assuntos que foram tratados hoje. E é isso, no mais é isso. Vou deixar agora que a Aneline pode fazer alguma pergunta, Aneline, agora? Sim. O assunto que a senhora abordou, tudo que a senhora explicou foi top. Me ajudou muitas coisas. Eu também relembrei muitas coisas que eu aprendi com a senhora em floricultura e outras coisas que eu estudava, que eu vejo assim, pelo dia a dia. Muitas coisas que eu observava e a senhora explicou muito bem. Gostei bastante. Bom. Eu também adorei participar, porque acho que isso é um tema que a gente não cansa nunca de falar, né? Nunca é demais se falar em sustentabilidade, se falar em permacultura, em melhorar as paisagens, em melhorar a cidade e o ambiente que a gente vive, né? Então, primeiro foi
enriquecedor só estar olhando para vocês, que eu já estava morrendo de saudade, e enriquecedor pelo tema que vocês escolheram, né? Primeiro, parabenizar o tema que vocês escolheram, que eu acho que é um tema muito atual e relevante, né? E estou aberto aí, se vocês tiverem algum questionamento, quiser acrescentar mais alguma informação, fiquem à vontade. Denise? Olá, tudo bom? Tudo. Então, eu agradeço a participação da senhora no nosso projeto, como sempre, muito atenciosa, né? E uma pergunta assim que surgiu aqui, eu não sei se a senhora respondeu, mas é sobre as punks, se ela pode usar no medicinal também, ou só é nessa parte que a senhora falou. Eu não lembro, né, de quando a senhora falou, mas pode utilizar? As punks, sim. Agora, usa também em medicação, né? Aquela medicação mais secular, mais caseira. E também, algumas delas, além de serem comestíveis, elas também são dermocosméticas, também vão para a indústria farmacêutica. Mas, quando se fala em punks, a gente está falando de plantas alimentícias não convencionais. Então, a gente está tratando essas plantas como alimento, né? Independente de elas servirem ou não para a área farmacêutica, quando a gente trata de punk, a gente trata de alimento, tá? Então, pode acontecer de ter alguma planta que ela sirva tanto para alimentação quanto para a indústria de cosméticos, por exemplo, né? Mas aí ela não é tratada no cosmético como punk, porque a gente não vai se alimentar do cosmético, tá? Então, quando a gente trata de punk, a gente trata de plantas comestíveis, e essas plantas comestíveis que não são tão convencionais, né? A gente não é o nossa cultura, por exemplo. Então, são plantas novas que estão sendo introduzidas na nossa alimentação, que para algumas pessoas não é tão nova, porque já tem esse hábito de comer algumas plantas há muito tempo. Mas para a cultura atual, a geração de vocês, é uma cultura nova, né? Então, são plantas que estão sendo introduzidas. Então, muita gente vê, quem assiste programas de culinária, por exemplo, hoje em dia tem sempre uma florzinha lá enfeitando o prato, aquela florzinha que é comestível, mas que ela sempre foi comestível, mas que agora está sendo introduzida, né, na cultura. Certo. Obrigada, professora. Segue agora a gente no Instagram. É fácil, prático e rápido. @GreeOfTheGrain. Segue lá. Tá. Agora nós vamos, como já foi começado aqui pela Denise, nós vamos entrar no bloco de debate, onde vamos abordar algumas perguntas que foram previamente elaboradas, mas também vamos estar debatendo, assim como a Denise fez, a pergunta sobre as punks, que hoje é muito importante a gente estar debatendo isso, também focando na questão da implementação das punks nos assentamentos rurais, para essa galera que já tem uma vivência melhor, uma vivência maior com a natureza, e que já também, como a professora falou, são fazem parte de um dos públicos que consomem essas plantas não convencionais há muito tempo. Eu gostei de que a professora colocou nos slides um recado rápido para a galera que está escutando esse podcast, esse episódio de podcast nas plataformas de streaming, é que o seguinte, vocês vão poder conferir esse episódio com vídeo no YouTube, no nosso canal, que está aqui embaixo na descrição desse episódio. Então, vocês não deixem de conferir esse episódio, porque está muito massa, e vocês vão poder ver os nossos rostos, né? Porque questão do podcast, a gente só escuta o áudio mesmo.
Em relação à bioconstrução, professora, achei muito top a questão da pontuação que a senhora fez sobre os estilos de construção naquela matéria do superadobe, do hiperadobe. São construções que estão ganhando uma certa relevância com o tempo, e eu cheguei a participar de eu acho que foi uma semana para construções ecológicas, construções de bioconstrução, de casas ecológicas. É fantástico esse universo, porque tem essa questão, é fácil, e ao mesmo tempo é complexo, assim como a natureza. Sem falar que é uma coisa que justamente ecológico, é sustentável, e que tem o resultado parecido, se não melhor, do que uma construção convencional, assim. É o meu ponto de vista sobre essa questão. O telhado verde é excepcional, eu vejo que tem muitas cidades já abordando essa questão do telhado verde, tem muitas cidades também, da parte da Europa, que tem essa questão que eu vou falar agora, que é uma cidade que eu já cheguei a escutar em uma aula, que eu participei no ensino médio, onde a professora ela tinha dito que os prédios, as paredes são separadas, não é uma parede só, são duas paredes, e no meio fica um espaço para ventilação, para não precisar de ar-condicionado. Isso é feito em prédios, na construção de prédios. Isso facilita muito a questão de menos consumo de energia elétrica, e também a questão de você estar utilizando o ar, né? Porque o prédio é super alto. Você pode utilizar o ar que está ali em cima para poder ventilar o seu espaço, o seu ambiente de sua moradia em si. E agora mesmo, entrando na questão dos debates, tem uma pergunta, a primeira pergunta que foi feita o que nós podemos categorizar como um ambiente paisagístico, se ele pode ser categorizado ou não. Aí, se puder responder, se tiver uma resposta assim para essa pergunta. Bom, essa pergunta, ela é simples e, ao mesmo tempo, ela gera algumas dúvidas, né? Porque muita gente confunde paisagem com paisagismo, né? Então, como a gente diferencia paisagem de paisagismo? Então, a gente tem aí paisagens, por exemplo, urbanas, paisagens rurais, paisagens naturais, paisagens antropizadas. Então, tudo aquilo que o nosso olho consegue observar, ele é uma paisagem. Só que ali a gente tem uma série de categorias. Pode ser uma paisagem natural, 100%, né, sem interferência do homem. Pode ser uma paisagem antropizada, é aquela paisagem que já tem alguma construção, alguma interação do homem naquela paisagem. E a gente tem o paisagismo, que é aí onde entra a vegetação, né, a plantação, são as flores, dentro dessa paisagem. Então, o paisagismo ele vem não só como estética, mas como qualidade ambiental também. Então, essa questão de paisagem, quando a gente fala de espaços urbanos ou rurais, ele tem bastante significado. Então, quando você vê, por exemplo, uma imagem na internet de São Paulo, por exemplo, grande, qual é a primeira imagem, se você botar no Google lá, São Paulo? Você vai ver uma paisagem com muitos edifícios, né? Então, uma paisagem urbana com muitos arranha-céus. Se você colocar Amazônia, né? Então, você vai ver uma paisagem diferente, uma paisagem com mais florestas. Hoje em dia, infelizmente, a gente coloca a Amazônia, a gente vê muito desmatamento, né? Que é uma paisagem natural que já tem essa interferência triste do homem. Mas estudar a paisagem e fazer desse estudo uma qualidade de ambientes cada vez melhores associando o paisagismo, associando a própria construção, né? A gente está falando aqui muito de bioconstrução, nessa paisagem que a gente tem. Pode ser uma paisagem já consolidada ou uma paisagem virgem, né? Então, a gente vê aí cidades crescendo e alterando a sua paisagem
natural. Então, essa paisagem, a cidade pode crescer, mas pode harmonizar essa questão da natureza com as edificações, né? Então, o paisagismo, ele vem justamente para criar essa harmonia entre a paisagem natural com a paisagem antrópica, antropizada. Tá, agora sim deu para entender melhor. Porque essa dúvida geralmente é a dúvida mais vigente. Está passando um anunciante aqui depois. Vou esperar ele passar. Denise, você pode continuar? Faz a segunda pergunta, por favor. E se tiver algum comentário, você pode fazer. Vai, você mesmo. Porque o cara tá passando aqui vendendo. Aí vou ficar mudo rapidinho. Então, a segunda pergunta é: quais elementos podem tornar um ambiente mais agradável e qual a sua importância no paisagismo? Bom, na explanação anterior a gente falou muito sobre isso, né? De como melhorar as paisagens que a gente tem hoje, né? Nos nossos espaços urbanos ou rurais. Então, a gente tem, aliado ao paisagismo, né? A gente tem uma série de melhorias que podem ser feitas nessas paisagens. Desde a horta urbana, o paisagismo comestível, os telhados verdes, a bioconstrução, a limpeza de rios e córregos, reciclagem de resíduos sólidos, então, ampliar a área de espaços, de solos permeáveis na cidade. Então, a gente encontra aqui nas cidades calçadas permeáveis, impermeáveis, asfalto. Então, a gente tem poucas áreas verdes na cidade, poucas árvores, isso prejudica muito a qualidade do ar que a gente respira, né? Então, e já tem vários estudos de como isso aumenta a sensação térmica. Então, principalmente quem vive no Nordeste como nós, a presença de árvores é fundamental para a melhoria. Então, é difícil da gente caminhar nas cidades hoje, porque é insolação, é muito desconfortável, a gente tem calçadas desniveladas, falta de acessibilidade, né? E essa falta de vegetação nas nossas calçadas, isso dificulta muito o transporte a pé, né? E quanto mais gente andar de carro, de ônibus, isso vai ser um ciclo vicioso de poluição do ar através do número elevado de automóveis, né? Então, a vegetação, ela não vem só por estética ou para servir de alimentação, ela faz parte desse ciclo, né, de mudança de paradigma, de melhoria do ar, do conforto térmico, da prática de atividades, da gente poder andar, circular nas cidades. Então, o paisagismo é fundamental, não só se restringir ao ambiente rural, a gente tem que introduzir cada vez mais vegetação nas nossas cidades. Obrigada, professora. Eu só tenho uma coisa a pontuar, né? Que, desculpa, nós fizemos um trabalho de ecologia, onde a professora mandou a gente fazer uma reportagem, tipo alguma coisa. Aí onde o Rafa mora, foi cortada bastante árvore e as pessoas justamente falavam sobre essa questão de o ar mais quente, prejudicou muito. Não foi, Rafa? Fala aí mais. Isso, justamente. Ainda bem, Denise, que você me lembrou dessa questão. Ela pediu para a gente produzir um documentário com algum tema que tratasse da ecologia ao nosso redor. E aí, a gente escolheu justamente esses cortes dessas árvores que fizeram aqui perto de onde eu moro, e para a construção de um condomínio. Eles fizeram essa retirada de árvores. E as árvores, elas já estavam há muito tempo, acho que tem bem uns 20 anos que as árvores estavam ali. Aí eles cortaram todas, era uma fileira que fazia uma sombra bem legal. Elas, junto com as outras árvores ainda que sobraram, que estão aqui por perto, todas traziam um equilíbrio térmico, que a gente percebeu a diferença
assim que foi retirado, porque ficou muito quente, era questão de você tomar banho, você sair do banheiro e já tá É suando. verdade. E assim, essa questão de tudo hoje, a maioria das construções civis, elas são voltadas para ou você asfalta uma rua de barro, ou então você constrói mais casas, ou condomínios, ou conjuntos habitacionais. A gente sabe que o Brasil ele tem esse problema, essa questão de distribuição de construções e também de distribuição econômica e financeira da sociedade. A gente sabe que isso é um problema vigente do país, porém, retirar a natureza é uma coisa que você está pensando errado. Se a gente for olhar mesmo, a natureza já estava lá, você tem que se adaptar àquele ambiente, já que você quer construir ali. Essa é a minha visão. Anneline, faz a próxima pergunta. A próxima pergunta é relacionada a um assunto bem interessante, que é a permacultura. É assim, é possível atrelar os conhecimentos do paisagismo e da floricultura à permacultura? Sem dúvida, né? A gente viu ali que a permacultura ela trata justamente desses 3 pilares, né? Cuidar do solo, cuidar das pessoas, do ambiente que a gente vive, né? Então, o paisagismo a gente já elencou aqui diversos benefícios que ele traz, né? Não só para o indivíduo, mas para a própria cidade, né? Então, a gente tem aí, dentre todos esses benefícios que a permacultura ela pode trazer, né? A gente trouxe como exemplo a bioconstrução, e falar da bioconstrução é interessante porque a gente trata, né, justamente dessa roda de questões que a gente pode solucionar, né, através da bioconstrução, é o reaproveitamento de um resíduo sólido que ia ser descartado provavelmente nos nossos rios, nos nossos mares, e ia gerar todo aquele ciclo de poluição, de alagamentos, de entupimento de valas. Então, utilizando esse material na bioconstrução, a gente vai estar gerando vários benefícios diretos e vários benefícios indiretos. Não só para quem vai habitar naquela construção, né, que você vai ter ali, e que a bioconstrução, eu como arquiteta posso falar para vocês, ela não precisa ser uma edificação sem graça, não. Ela dá a oportunidade para se construir edificações não só de qualidade térmica e de conforto, mas esteticamente construções muito bonitas. Então, benefício não só para quem está morando, mas benefício para toda a cidade, para todo o meio ambiente. Justamente essa questão da permacultura, eu acho que a permacultura, sim, e a agroecologia e todas as áreas, a área da construção civil, construção rural, é uma área que é totalmente abrangente. Se a gente olhar mesmo, como a senhora mostrou lá nos slides, está mostrando justamente o pilar da permacultura, a flor da permacultura. É super interessante essa área, eu acho que vale a pena das pessoas procurarem saber ainda mais sobre o que a permacultura engloba em si, né? Estilo de construções ecológicas, a senhora conhece alguma? Eu conheço aquelas que a gente já abordou aqui, né? Do Adobe, do Super Adobe, da própria utilização de PVC, do telhado verde. Então, são as mais usuais atualmente. Mas a tecnologia, ela está aliada, apesar da bioconstrução, ela ter técnicas, né, bem seculares, mas hoje em dia estão associando algumas tecnologias que vêm a ajudar nesse processo construtivo. Porque o processo construtivo da bioconstrução, ele é um pouco mais lento por ser mais artesanal, né? Então, do que a construção convencional. Mas os benefícios dele, né, valem a pena. E a tecnologia, ela está vindo associada para contribuir, né, nessa produção mais rápida, mais eficaz.
Ok, professora, agora vamos para sugestões. Rafa, fala aí. Aqui nas sugestões, nós gostaríamos, primeiro, de sugestões bibliográficas, se assim, eu tiver alguma, para indicar, e dicas para os estudantes, tanto da agroecologia, ou os estudantes acadêmicos, ou estudantes que sejam do ensino médio também, que estejam escutando, as pessoas em geral, para se aprofundar na sua área de conhecimento, professora, nessas áreas também. Bom, eu posso trazer algumas sugestões voltadas a isso que a gente tratou aqui, né? Primeiro, que vocês dessem uma olhadinha, né, nas ODS da ONU, porque lá tem diretrizes para até 2030, né, para o planeta como um todo. Então, dentre eles, a gente tem comunidades sustentáveis dentro dessas ODS, que é a ODS 11. Então, é bem interessante que vocês deem uma olhada, né, nas propostas que se tem, porque como vai até 2030, vocês já vão estar profissionais da área e que já vão poder contribuir, né, nessas ODS e nessa proposta, nesses objetivos de um planeta mais sustentável. Então, é interessante que vocês deem uma olhada no site da ONU e observem esses objetivos do desenvolvimento sustentável. E bibliografias voltadas para a bioconstrução, né? Interessante. E na internet a gente encontra também reportagens sobre ecovilas, e dentro dessas reportagens a gente encontra algumas bibliografias também interessantes de como está sendo tratado esse tema, né, nas diversas cidades brasileiras. Então, é super interessante que vocês deem olhadas também nas ecovilas, porque elas tratam um pouquinho de tudo que a gente tratou aqui. Ela trata das hortas, da questão do paisagismo, da horta urbana, da agricultura sustentável. Ela trata da bioconstrução, trata da sociedade colaborativa. Então, essa proposta que a Ecovila traz, ela vem tratar um pouquinho de cada coisa que a gente tratou aqui nessa tarde, em busca de solucionar aqueles problemas que eu falei, né? Os problemas que a gente encontra hoje nos nossos ambientes urbanos e rurais. Então, ela é uma das opções. É claro que a gente tem uma série de outras opções que não são só as ecovilas, mas que vocês podem pesquisar sobre telhado verde. É uma área bem interessante, porque são soluções para cidades já implantadas, né? Que é o que é mais difícil hoje em dia, porque a gente tem aí soluções para o meio rural, mas que a gente tem áreas virgens, que é mais fácil a gente começar perfeito do zero. Mas quando a gente já tem uma cidade implantada, instalada, a gente não vai demolir a cidade inteira para começar do zero. Então, a gente tem que achar alternativas para melhorar a paisagem que a gente tem hoje, né? Então, bibliografias voltadas para planejamento urbano, que tratam o meio ambiente sustentável, é interessante também que vocês deem uma olhadinha, tá bom? Tá certo, professora. Nós já estamos chegando ao fim desse episódio do Sessão Green on the Brain. E é comigo, Rafael. Você pode conferir os outros programas e todos os outros papos que rolaram nessa temporada do podcast, do Green on the Brain podcast aqui. Você pode conferir os programas tanto da Aneline, tanto da Denise e do Antero, que não pôde estar presente aqui, mas que ele também faz o programa Fast News com a Aneline e o programa AgroonTop, que é com a Denise. Você pode conferir aí. Se você não sabe como, dá uma olhadinha aqui na descrição desse episódio. Todos nós gostaríamos de agradecer a participação da professora Juliana, que foi muito pontual, muito legal, muito maravilhosa nesse programa hoje, e vai contribuir bastante com essa temporada do nosso Green on the Brain podcast. Professora, pode fazer seu encerramento, suas pontuações finais, se tiver alguma, pode ficar à vontade. Oi, gente, eu queria agradecer mais uma vez, né, pelo convite que vocês fizeram.
E parabenizar pela iniciativa que vocês estão tendo. Eu acho que são temas super importantes para a gente debater, né? Quanto mais gente a gente conseguir plantar essa sementinha, né? Mais frutos a gente vai conseguir colher. Então, continuem com esse foco de vocês, né? Com essa vertente sustentável que é fundamental no curso que vocês escolheram e em qualquer situação, qualquer curso, qualquer ser humano deveria pensar com esse propósito de melhorar cada vez mais e deixar um legado de uma cidade melhor para mim, para você e para todo mundo. Muito obrigada, professora, pela disponibilidade de nos mostrar todos os seus conhecimentos e trazer para a gente um pouquinho, mas foi um pouquinho muito grande sobre essa área maravilhosa que é o paisagismo e o urbanismo relacionado à sustentabilidade. Foi muito bom e espero que a senhora aceite participar de próximos episódios que vierem. Podem contar comigo. Tem temas bem legais para a gente abordar. Então, obrigada novamente, professora, pela disponibilidade, né? Foi um prazer a senhora ter contribuído com o nosso projeto e esperamos que a senhora possa participar mais vezes. E é isso, tamo junto. O que vocês precisarem, você já tem o meu e-mail, pode falar lá pelo Instagram, também tem lá no Instagram. Só me marcar lá, qualquer coisa que vocês precisarem, eu estou sempre dando uma olhadinha lá, eu respondo rapidinho, né, Aneline? É isso, galera. E para fechar agora com chave de ouro, não deixa de conferir as nossas redes sociais, né? Por onde nós estamos presentes. O link está aqui embaixo. Nosso Instagram é @GreeOnTheBrain. Também está tudo aqui embaixo para você dar uma olhada. Não se esquece de conferir o nosso blog e as matérias. E você pode conferir. Tiveram matérias relacionadas ao assunto de hoje também. Você pode correr lá para dar uma acessada. Não se esquece. É isso, minha gente. Até mais.